Durante a vigência da escravidão no Brasil, as fugas individuais e coletivas de pessoas negras escravizadas demonstravam a forte resistência dos cativos contra o regime colonial. Fugitivos começaram a desenvolver comunidades, primeiramente chamadas de mucambos e posteriormente de quilombos. Nelas, encontravam teto, comida e acolhimento para resistir à violência constante. Um quilombo, de acordo com a legislação colonial de 1740, era qualquer agrupamento com mais de 5 negros fugidos. Os quilombolas normalmente ocupavam territórios que ofereciam proteção natural de rios, montanhas e florestas. Essas comunidades proliferaram no Brasil como em nenhuma outra sociedade escravista, por conta da forte capacidade de articulação com as lógicas econômicas das regiões vizinhas. O mais importante quilombo do Brasil foi o de Palmares. Ele surgiu nas últimas décadas do século XVI, na Serra da Barriga, localizada na capitania de Pernambuco. Com a Constituição Federal de 1988, o termo quilombo teve seu conceito ampliado, de modo que na atualidade é considerada toda a área ocupada por comunidades remanescentes dos antigos quilombos. Hoje, o termo aquilombar-se é bastante utilizado no movimento negro para definir a construção de espaços coletivos, não necessariamente delimitados por um território, onde afrodescendentes podem compartilhar afetos, promover o acolhimento e a escuta, resgatar memórias, refletir sobre as realidades normalmente subalternizadas dos negros do Brasil, potencializar existências e fortalecer identidades, entre outros aspectos. Aquilombar-se é uma maneira de encontrar conforto e segurança para debater temas como saúde mental, trabalho, sexualidade, entre outros assuntos além do racismo. Os quilombos não são apenas espaços rurais. No Brasil imperial, comunidades quilombolas também começaram a se formar e proliferar nos espaços urbanos, principalmente nas grandes cidades escravistas, como Rio de Janeiro, Salvador e Recife. A cerca de 2 km da minha casa, no bairro de São Benedito, em Olinda, localiza-se o primeiro quilombo urbano do Norte e Nordeste e o terceiro do Brasil, o quilombo urbano Portão do Gelo, da nação Xambá. O título foi concedido pela Fundação Palmares em 2007. O povo Xambá é oriundo de regiões que hoje consistem em áreas dos países de Gana, Nigéria, República Centro-Africana e Camarões. Neste último, várias famílias carregam o nome Xambá, tendo inclusive participado nas lutas pela independência do país. No Brasil, a tradição Xambá é restrita ao Nordeste, sendo o Quilombo Portão do Gelo seu maior representante. Nomeado Patrimônio Vivo de Pernambuco em 2018, a história do Quilombo tem suas raízes na década de 1920, quando o babalorixá Arthur Rosendo Pereira, fugindo da repressão policial às casas de culto afro-brasileiro, deixa Maceió e passa a morar no Recife. No bairro de Água Fria, por volta de 1923, ele restabelece suas atividades, iniciando muitos filhos de santo que abriram seus terreiros posteriormente. Dentre eles, estava Maria das Dores da Silva, conhecida como Maria Oiá, que inaugurou seu terreiro em Campo Grande em 1930. Uma violenta repressão policial fecha a Casa de Xambá em 1938, que manteve o culto religioso a portas fechadas. Em 1939, Maria Oiá falece em decorrência de depressão, e o terreiro segue com as práticas escondidas até junho de 1950, quando Mãe Bill reabre o terreiro. Um ano depois, em 1951, muda-se para o atual endereço, na rua que hoje leva o seu nome, Severina Paraíso da Silva. Lá, o terreiro Santa Bárbara, Ilê Axé Oiameguê, da nação Xambá, segue mostrando a riqueza de suas tradições, de sua história e de seus personagens. Ao escolher o bairro de São Benedito para construir seu novo terreiro, Mãe Bill uniu em torno de si toda a sua família. A união familiar, um dos preceitos das religiões de matrizes africanas, também serve para combater a fome em uma época difícil. Segundo a jornalista Marileide Alves, Mãe Bill exercia um forte controle sobre a casa, sabendo de tudo o que se passava na comunidade. Ao lado das irmãs Tila, Laura e Luísa, organizava a vida de todos os filhos de santo e arranjava emprego para eles. Nada se passava na comunidade sem o aval dela. Até hoje, é na data de aniversário de Mãe Bill que o povo de Xambá faz sua maior celebração, com a festa de coco que reúne cerca de 5.000 pessoas todo dia 29 de junho.
Essa história de resistência do terreiro de Xambá e do quilombo urbano Portão do Gelo pode ser melhor conhecida no livro de Marileide, chamado Povo Xambá Resiste, 80 anos de repressão aos terreiros em Pernambuco. Após 54 anos dirigindo e mantendo as tradições e rituais da nação Xambá, Mãe Bill falece aos 78 anos, em 1993. Mãe Tila, iniciada em 32 por Arthur Rosendo, sucede a irmã como Ialorixá, tendo como Babalorixá seu sobrinho e filho de Mãe Bill, Pai Ivo. Em 2003, Mãe Tila falece e Pai Ivo assume a direção da casa. Com sua morte, desapareceu a última testemunha da fundação do terreiro e a maior fonte de informações sobre a história e cultura do povo Xambá. Juntamente com Mãe Bill, Mãe Tila foi a responsável pela preservação das tradições da nação Xambá em Pernambuco, tendo dedicado mais de 70 anos da sua vida ao culto dos orixás. Pai Ivo, até hoje, mantém com maestria a administração da casa. Em 2021, o Babalorixá tornou-se o primeiro representante de religião de matriz africana a receber o título de doutor honoris causa da Universidade Federal de Pernambuco. Um dos motivos da honraria acadêmica foi a fundação do Memorial Severina Paraíso da Silva, que criou em homenagem à mãe. No conjunto documental do memorial, há um acervo fotográfico com mais de 800 fotografias, quase todas da coleção particular de Mãe Bill. São registros de festividades religiosas, comemorações e fatos da vida familiar, datados dos anos 30 aos 90. Documentos pessoais da Ialorixá e do terreiro, além de artigos de jornais, revistas e impressos diversos, complementam o acervo, importante registro das religiões de origem africana, que são fortemente apoiadas na tradição oral. O memorial é aberto às universidades, escolas, pesquisadores e comunidade em geral. Algumas iniciativas surgiram no Xambá a partir de sua criação, como os títulos de primeiro Museu Afro do Brasil, a criação do Terminal Integrado de Xambá, que é vizinho à comunidade, e o projeto da primeira Escola Técnica de Olinda, que vai se chamar de Escola Técnica Estadual Severina Paraíso da Silva. Desde 2019, inclusive, o Quilombo Urbano do Portão do Gelo tem uma data comemorativa no calendário oficial do município de Olinda, o dia 13 de dezembro, que para a comunidade de Xambá simboliza o dia que acontece o toque da louvação em Ançã. Acorda Maria, da sambar o coco que já raiou o dia. Acorda Maria, da sambar o coco que já raiou o dia. Este é o Bongar, grupo musical composto por 6 jovens, muitos deles primos entre si, que são integrantes do Quilombo do Portão do Gelo. O grupo foi fundado em 2001, com o propósito de levar aos palcos a tradicional Festa do Coco do Xambá. Eles são como garotos propagandas do Xambá, levando a cultura da nação, na sua musicalidade e na maneira como se canta, para vários lugares do mundo. Os integrantes do grupo herdaram toda essa musicalidade desde a infância, ouvindo os mais velhos e aprendendo com eles os toques, as loas e as danças durante as festas. E é com a música do grupo Bongar que nos despedimos dessa apresentação do Quilombo Urbano Portão do Gelo, lugar de união e resistência da cultura afro-brasileira, que carrega consigo riquezas imensuráveis. Sigam o terreiro da Nação Xambá nas redes sociais para descobrir o calendário de toques e festas para os 14 orixás cultuados no terreiro.